Bom, hoje a gente vai conversar, gente, sobre recall de pacientes. Quantas vezes no seu consultório, na sua clínica, você está diante de um paciente que tem um orçamento aberto, tem uma proposta de tratamento para ser feita, e esse paciente simplesmente desaparece, ele não fecha o tratamento, ele não dá uma satisfação, ele não dá uma resposta. Então, a gente vai conversar hoje de formas, né? Na verdade, um passo a passo para você fazer o contato com esse paciente, na verdade, a sua equipe fazer o contato com o seu paciente, para que esse paciente feche mais tratamentos. Então, o objetivo desse nosso bate-papo de hoje é que, com essas estratégias que a gente vai falar aqui, você consiga aumentar a sua conversão, tanto de procedimentos quanto de cirurgias, dependendo do seu caso, e também o seu retorno, a sua fidelização dos pacientes. Vocês vão ver que tem uma forma de agir, tanto quando o paciente é de consulta, como quando o paciente é de procedimentos e de cirurgias. Combinado? Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre estratégias para aumentar a conversão de procedimentos e cirurgias, né? Como fazer uma reabordagem dos pacientes de forma estratégica, de forma racional, para que esse paciente tenha uma tendência maior de comparecer ao seu consultório, de responder as mensagens que a sua equipe envia. Então, se isso para você é um problema, se isso é motivo aí de dúvida, fica com a gente que você vai ter uma aula sobre isso hoje. Essa aula, gente, ela fica liberada ao vivo, né? Esse bate-papo que a gente vai ter, ele vai ficar liberado pelo YouTube por 7 dias. Depois disso, a gente tira do ar, né, para o universo e coloca somente dentro da nossa plataforma do Hotmart, que é a plataforma dos alunos do Descomplique Seu Consultório. Então, os aulões de terça, essa é a regra. Ficam liberados durante 7 dias, depois disso eles vão para dentro da área do aluno, para que o colega, né, que é nosso aluno, tem matrícula ativa, possa acessar, reassistir quantas vezes ele quiser. Então, quero saber quem está nos acompanhando agora. Você tem alguma dificuldade em trazer esse paciente de volta, em contactar esse paciente para abordar um tratamento que está em aberto, um procedimento que não foi feito, que foi dado orçamento e que não foi fechado? Essa é uma dúvida que você tem? Esse é um desafio que você enfrenta? Se sim, comenta para mim aqui, pode ser nos comentários, tá? Bom, então, estratégias para aumentar a conversão de procedimentos e cirurgias. A primeira coisa que você precisa entender é que nós precisamos manter uma continuidade do atendimento, buscar essa continuidade, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Sabe aquele paciente que vai no consultório, atende consulta e sai, na hora que ele sai para pagar, para fazer realmente, dar o tchau, né, para a tua equipe não aborda ele adequadamente, ele sai porta fora, não marca um retorno, fica em aberto, ele fica com esse atendimento suspenso. Isso é o que basicamente a gente vai evitar que aconteça. A gente precisa manter uma continuidade desse atendimento, que significa o quê? O paciente hoje, ele já sabe quando que é o próximo contato dele com você. Este é o ideal. E a gente tem formas de abordar o paciente para fazer com que ele marque essa consulta, esse procedimento, no momento, né, que a gente está ali conversando com ele. Então, a ideia é manter essa continuidade, né? Quando a gente está falando de consulta e procedimentos, como que a gente faz isso, né? A gente já agenda a consulta de revisão ou a próxima consulta. Então, o paciente saiu da sua sala, terminou de ser consultado. Se ele tem direito a uma revisão, o ideal é que ele saia do seu consultório já com essa revisão agendada. E se ele tem uma próxima consulta para daqui a 3 meses, o ideal é que ele também já saia com essa data definida. E para isso, a gente pode fazer uso do gatilho mental da razão. Quando eu falo a gente, é a nossa equipe, né? A sua equipe vai abordar esse paciente falando: fulano, vamos deixar marcado o seu retorno, ele vai precisar acontecer dentro de 14 dias. Se você oferecer retorno, claro, enfim, se for 14 dias o seu retorno. O paciente pode falar: eu vejo isso depois. Como que o seu funcionário aborda isso com esse gatilho mental? Ele pode explicar para o paciente por que é importante que o paciente marque agora. Ele pode falar: olha, fulana, vamos deixar já agendado. A agenda da doutora, do doutor, está muito movimentada. Você pode até agradecer nesse momento a ele: olha, graças a vocês, né, que super falam bem do nosso trabalho. Então, a doutora está sendo muito procurada, muito requisitada, e a gente está com poucos horários. A forma que eu tenho de garantir o seu retorno, que ele aconteça na data certinha, é você já deixando marcado. Nesse momento, a sua equipe justificou por que
que esse paciente precisa marcar essa consulta, esse retorno, já nesse momento. Esse gatilho mental da razão, né? Ele é o quê? É basicamente quando você justifica uma situação usando a palavra porquê. Já existem estudos que mostram que existe uma tendência maior das pessoas, né, com que você está conversando aceitarem uma situação se você fizer uso da palavra porquê. Então, esse gatilho mental da razão, ele deve ser usado e abusado quantas vezes, né, vocês puderem aí no dia a dia do consultório de vocês. Então, quando o paciente, por algum motivo, não, eu vou ver na minha agenda depois, oriente a sua equipe a contra-argumentar dessa forma. O paciente precisa entender que a sua agenda, ela tem uma organização. Se ele daqui a 2 dias entrar em contato querendo marcar, pode ser que você já não tenha mais a data para colocá-lo no dia que está dentro do retorno dele. Isso tem que ser explicado, gente, para não gerar confusão, o paciente não ficar chateado. Se o seu retorno é de 14 dias e o paciente deixa para marcar daqui uma semana, é muito provável que você não tenha data para atender ele no retorno, porque você vai enchendo a sua agenda. Então, ele tem que entender que ele tem direito a um retorno, desde que ele faça a marcação neste momento. Porque aí você consegue, você e sua equipe, organizar a sua agenda, tá? Outra orientação que a gente dá. Quando esse paciente sai de uma consulta ou até de um procedimento, ofereça a ele que você inclua ele em uma lista VIP para receber conteúdos relacionados ao caso dele. Então, por exemplo, tá? Eu vou falar na dermato. Meu paciente tem melasma. Putz, ele começou a tratar agora a melasma. A minha secretária pode oferecer a ele que ele faça parte de um grupo que recebe conteúdos sobre melasmas de tempos em tempos. Essa é uma forma que a gente tem, como eu falei no slide anterior, de manter a continuidade do atendimento desse paciente. Ele está saindo do seu consultório já sabendo quando que é o próximo dia que ele tem que voltar. Ele já sai do seu consultório fazendo parte de um grupo. Isso além, né, de manter ele interessado no assunto, ir aumentando o nível de consciência dele, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Isso também traz outro gatilho mental, que é o gatilho mental do pertencimento. Ele sente que ele pertence ao grupo de pacientes, né, da sua clínica, porque ele faz parte de um grupo VIP de mensagens ou de notificações. E nesse grupo, gente, a ideia não é que você use ele para ficar vendendo, não, tá? Esporadicamente, ocasionalmente, você pode usar esse grupo para dar alguma notícia relacionada a algum tratamento, algum serviço que você está oferecendo. Mas na grande maioria das vezes, na grande maior parte do tempo, a ideia é que você dê conteúdos, né, exclusivos para esse grupo, dê informações exclusivas para esse grupo de pacientes. Quando você começa a dar mais conteúdo, mais informações para esse paciente sobre esse quadro dele, o que a gente faz? Aqui nessa pirâmide mostra. A gente começa a trazer mais consciência para esse nosso consumidor, que no caso é o nosso paciente. Então, você pode estar diante de um paciente que nem sabia que aquela doença que ele tem existia, ou que aquele tratamento que ele tem indicação existia, ele não sabe nada. Ele é totalmente inconsciente, né, quanto a essa situação. O nosso objetivo é trazer esse paciente da inconsciência para uma consciência completa, que quer dizer o quê? É um paciente que ele tem noção do problema, no caso a doença, ele tem noção que existe uma solução, ele tem noção qual é essa solução, qual que é o produto, e ele tem a noção que você é o profissional que pode ajudar ele a resolver isso. No momento que você consegue trazer o paciente para essa situação de total consciência, esse paciente tem uma tendência muito maior a fechar qualquer tratamento com você. As limitações começam a ser muito mais financeiras do que qualquer outra. A gente vai falar sobre objeções daqui a pouco também. Então, a ideia é quando você coloca um paciente seu numa lista, né, para receber conteúdos sobre aquele assunto que ele está interessado, não é trazer para o paciente que tem rosácea um assunto sobre alopécia. Não, o paciente de rosácea tem que receber conteúdo de rosácea. Aí você pode sim falar sobre luz pulsada para tratar rosácea. Naturalmente, você vai estar despertando nele o desejo de fazer um tratamento que melhore o quadro dele. Isso, gente, serve para qualquer especialidade. Você vai precisar roteirizar quais são as principais doenças, quais são os principais tratamentos que você oferece e criar listas de transmissão pelo WhatsApp mesmo, para que esses pacientes recebam de tempos em tempos conteúdos relacionados à doença que ele tem ou ao tratamento que ele está ali querendo ou precisando fazer. Dessa forma, você vai estar amadurecendo o nível de consciência do seu paciente. Então, o processo de vendas vai ser muito mais fácil quando um paciente ele tem total consciência do que quando um paciente é inconsciente.
Num paciente inconsciente, tentar vender é ficar fazendo empurroterapia. Você fica insistindo para ele, porque ele ainda não tem a noção do problema, ele não tem noção da solução, ele não tem interesse ainda por aquilo. Quando você faz com o seu conteúdo, com o seu contato com o paciente, esse amadurecimento do nível de consciência, o paciente fica muito mais preparado para fechar tratamentos, novos, né, procedimentos com você, cirurgias, o que quer que seja, tá? Então, em qualquer situação, a gente recomenda que você inclua esse paciente aí numa lista de WhatsApp, lista de transmissão mesmo. Aí você orienta o paciente, olha, para você pergunta se ele quer participar, primeira coisa, para ele não ser, né? Você não ser uma pessoa chata. Segunda coisa, você orienta o paciente, olha, anota o nosso número da clínica, salva o nosso número no celular, porque caso contrário, você não vai receber as mensagens dessa lista. E esse paciente, ele tem que receber algo que ele valorize para ele querer participar, para ele querer ter um contato sempre, né, com o teu nome. Você vai estar sempre alimentando ele da tua imagem. Você vai estar sempre modelando na cabeça dele a marca que você está construindo. Uma marca que é um profissional atencioso, um profissional que se preocupa com o paciente muito depois de encerrada a consulta, tá? Bom, vamos dar continuidade. Esse paciente, a gente falou, né, de agendar a consulta de revisão ou próxima consulta, fazer uso do gatilho mental da razão, incluir o paciente na lista VIP e fazer um acompanhamento pós-consulta e ou procedimento. Como que é esse acompanhamento que a gente orienta? Isso vai depender dos serviços que você oferece. Então, claro, eu só ofereço consulta. Você vai ter uma sequência, né, de acompanhamento pós-consulta. Ah, não, claro, no meu consultório eu ofereço 5 procedimentos diferentes. Você vai fazer um roteirinho para cada um desses procedimentos. Por quê? Vou de novo dar o exemplo, né, na dermatologia. Vamos dizer que você faça toxina, preenchedor, bioestímulo, ultraformer e laser. São 5 procedimentos que você faz. Um paciente que fez laser, ele tem um pós completamente diferente de um paciente que fez botox, por exemplo. Então é importante que esse acompanhamento pós-procedimento seja personalizado para esse paciente. Qual que é a frequência que a gente orienta que esse pós, né, procedimento aconteça? Ou pós-consulta também, tá? 1 dia, 7 dias e 14 dias. Depois disso, se for 30, 60 ou 90, como está aqui no slide, vai depender do intervalo de tempo que você deveria ver esse paciente. Então, vamos dizer que é um paciente que você precisa fazer consulta mensal com ele. Você vai fazer, como está aqui, 1, 7, 14, 30, 60, 90, uma vez por mês, você vai fazer contato com esse paciente. Isso se ele não tiver, né, gente? Esse 30, 60, se ele não tiver marcado a consulta. Porque se ele tiver agendado a consulta para daqui a um mês, certinho como precisa, você vai fazer o pós-consulta só básico, né? Aquele 1, 7, 14. O 30, 60 e 90 é caso esse paciente não marque com você nova consulta. Você vai tentando se manter ali na lembrança desse paciente, tá? Bom, recall para consulta e para procedimento. Claro, o paciente desapareceu, veio na consulta, nunca mais apareceu aqui. Eu quero voltar a falar contato com ele, tentar buscar ele de alguma forma. Ou então, Clara, o paciente fez um orçamento de uma série de, tratamentos de variz. Ah, ele fez, ou fiz orçamento para ele de laser, de espuma, de depois clareamento das manchinhas, e ele simplesmente desapareceu. Eu não sei o que pode ter acontecido. Existe uma regrinha que a gente no Descomplique chama, que é a regrinha dos 3. 3 dias, 3 contatos e 3 faltas. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que é isso. 3 dias. Esse paciente que saiu do consultório, não fez a marcação da consulta como a gente falou que deveria, ou não marcou o procedimento, não marcou o retorno, a gente faz um contato com ele 3 dias depois desse momento que ele teve no nosso consultório. 3 dias depois, aquele intervalo bem curtinho, para lembrar ele que, opa, o retorno ou o procedimento não estão agendados. Eu vou mostrar daqui a pouco exemplos de mensagens que vocês podem usar para cada um desses contatos, tá? Bom, 3 dias você manda a primeira mensagem. Se não houver resposta, ou se o paciente responder e não fechar o tratamento, não fechar a nova data de consulta, vai ser feito um novo contato com 7 dias. Vocês percebam que são contatos próximos. Por quê, gente? O paciente, quando vai a você numa consulta, para saber, enfim, uma possibilidade de tratamento, o que quer que seja, ele tá, quanto mais próximo dessa consulta, mais aquecido esse paciente está. É como se com o tempo aquela situação fosse esfriando. Então, quanto mais tempo passa, menores são as chances desse paciente marcar, menores são as chances desse paciente comparecer. Então, a ideia é fazer 3, 7 dias, se ele não tiver, né, fechado a data,
porque são datas mais próximas, o paciente ainda está com a sua consulta na memória, ainda está querendo, de repente, fazer aquele tratamento. Então, por isso que são bem próximos esses contatos. E o terceiro contato, né, da regrinha dos 3, é próximo da data prevista. Então, vamos dizer que a data que vocês tinham planejado, né, o procedimento. O procedimento o paciente deixou claro que não queria fazer agora, ele queria fazer no mês de agosto, porque agosto, setembro o filho casa. Então, ele quer fazer bem próximo para estar com um tratamento bem bacana. Nesse caso, quando estiver se aproximando lá do agosto, você faz o contato com ele. Então, ele tinha falado que queria fazer na segunda quinzena de agosto. Primeira quinzena de agosto, a sua equipe entra em contato. Então, a sua equipe entrou em contato no terceiro dia, o paciente não marcou. Entrou no 7º dia, o paciente não marcou. Vai entrar em contato próximo da data prevista. Se a consulta era para acontecer daqui a um mês. Opa, faltando aí uma semaninha, 10 dias, entre em contato. Essa seria a data próxima, né, da data prevista. E outro item da regrinha dos 3 são as 3 faltas. Tô vendo que tá tendo pergunta aqui de casos de cirurgia. Eu comecei falando de consulta e procedimentos, tá, gente? Na sequência, a gente vai falar de cirurgias também. Então, fiquem ligados que a gente vai abordar a cirurgia daqui a pouquinho, tá? 3 faltas. O que seria isso, gente? Você é um médico que é escolhido pelo seu paciente. Mas você também pode escolher o paciente que você tem. Se você está diante de pacientes que faltam sem nenhum aviso, pacientes que chegam muito atrasados, pacientes que definitivamente não valorizam o seu tempo e o profissional que você é, você pode não atender esse paciente a partir de determinado momento que você vai estipular como sendo limite para você. A gente fala da regrinha, né, das 3 faltas. Então, o paciente que falta uma vez sem recomendação, sem orientação, sem satisfação nenhuma, a gente dá a oportunidade dele marcar uma segunda vez. Se o paciente faltou de uma segunda vez, ele já começa a entrar numa lista aí que a gente fala, né, numa listinha aí realmente de atenção. E se o paciente falta 3 vezes, a gente não remarca esse paciente, a agenda para esse paciente está fechada. Simplesmente porque quando você fecha a agenda para um paciente, marca um horário, você está ali dedicando o seu tempo a ele. Se sequencialmente ele falta sem te dar satisfação, se ele sempre tem um problema que ele acaba não podendo priorizar a sua consulta, a pergunta que você tem que fazer é: será que você quer esse paciente para você? Então, fica aí esse ponto de atenção, porque realmente não dá para a gente ter paciente a todo custo, né? A gente vai ter de qualquer jeito esse paciente. Não. Se o paciente não demonstra, né, que ele está interessado, envolvido no tratamento, no acompanhamento dele, você pode sim fechar a agenda para esse paciente, tá? Bom, exemplos de mensagens, tá, gente? Em relação ao recall, né? Consulta/procedimentos. A Jennifer está perguntando se, para paciente de pós-operatório, se segue a regra das 3 faltas. Jennifer, o pós-operatório, na verdade, é um acordo até diferente com o paciente, porque ele entra como uma revisão, né? A revisão, vamos dizer que você propõe uma revisão de 7 dias, 14 dias, tá? Se o paciente falta a revisão, ele perde. Então, o teu paciente de pós-operatório, ele tem que entender, vamos dizer que você está falando de uma mamoplastia de aumento, tá? Só a colocação de prótese. Vamos dizer que no seu protocolo você reveja o paciente com 7 dias, com 14 dias e com 1 mês. E depois faz uma avaliação tardia de 3 meses. São 4 revisões. Se o paciente perde a de 7 dias, ele vai ter a de 14 dias. Se ele perde a de 14, ele vai ter a de 30. Se ele perde a de 30, ele vai ter a de 3 meses. Ele tem que ter a consciência que se ele não avisar que não vai poder comparecer, se ele confirmar uma consulta, você não pode garantir que aquela revisão vai acontecer. Você entende que aquela revisão foi dada, tá? Por conta de falta de comunicação mesmo, tá bem? Bom, então, aqui exemplos, olha, a gente fala nos 3, né, momentos de contato, né? 3, 7 dias e próximo da data. A gente fala que em 3 dias a gente usa o gatilho mental da escassez. Com 7 dias, a gente usa o gatilho mental da história ou uma abordagem do preço. E próximo da data, a gente faz um gatilho mental do desapego. Eu vou mostrar para vocês exemplos de cada uma dessas situações aqui, tá? De mensagens. Então, 3 dias. Foi aquela situação que o quê? O paciente saiu do seu consultório, falou que ia marcar daqui a pouco porque estava atrasado para o trabalho, que, nossa, daqui a pouco eu falo com vocês, a gente marca ainda hoje, enfim, essa semana, só porque eu estou muito atrasado hoje, deixa eu ir logo. O paciente saiu do consultório sem marcar ou o procedimento, ou a consulta, ou o retorno. 3 dias depois, sua equipe vai entrar em contato utilizando esse gatilho mental da escassez. Bom dia, fulano.
Isso daqui é só um exemplo, tá, gente, em relação à mensagem. Você pode aí personalizar do seu jeito. Bom dia, fulano. Vamos deixar sua próxima consulta ou procedimento XYZ com a doutora fulana de tal agendado? Opa. Aí, aqui agora entra o gatilho mental. Estamos com poucas vagas disponíveis para as próximas semanas e queremos garantir o seu horário. O seu atendimento é muito importante para nós. Nessa mensagem, você está lembrando a ele que a consulta não foi marcada ou o procedimento não foi marcado e você está explicando por que você está fazendo contato. Estamos com poucas vagas, isso é um gatilho de escassez, ele entende que, opa, está acabando e, no geral, aquilo que é escasso é mais valioso, as pessoas valorizam mais aquilo que é difícil de acessar, que não está acessível para todo mundo. Então, por isso que a gente fala de usar esse gatilho mental da escassez. E você está valorizando o paciente. Olha, o seu atendimento é muito importante para nós. Então, esse é um exemplo para ser usado no contato de 3 dias, tá? 7 dias, gente. Gatilho mental da história. A abordagem pode ser um pouco diferente nesse caso. Não vale fazer abordagem igual, né, gente? Só repetir a mensagem com 3, 7 e 1 mês. Não faz o menor sentido. A gente precisa criar estratégias diferentes. Então, 7 dias, gatilho mental da história. Boa tarde, fulano. Como que tá XYZ? Que seria o quê? Alguma situação específica desse paciente. Ele pode ter falado com você na recepção, por isso que é importante a gente traçar, tentar, né, buscar conversar com o paciente, seja na recepção, seja no consultório, e o paciente pode ter falado para você, sei lá, que a gata dele tá doentinha e que ia no médico um dia depois. Você pode colocar isso. Boa tarde, fulano. Como que tá a Maluzinha, que é a gata dele? Tá um pouco melhor? Estimamos a melhora dela. Aí, você engata aqui no restante da mensagem. Vi que ainda não fechamos a sua próxima data. O que acha do dia tal, tal hora? Você já propõe para ele um horário. E nesse caso, é o turno e o horário semelhantes ao que ele compareceu anteriormente. Então, vamos dizer que ele tenha ido terça-feira, 10 da manhã. Você entende que, opa, terça-feira deve ser um dia bom e 10 horas da manhã também deve ser um bom horário. Então, nesse caso, a proposta, né, de dia e horário deve ser coerente com aquela data e horário que ele esteve presente já no seu consultório, tá? Então, nessa mensagem de 7 dias, você usou o gatilho mental da história perguntando sobre alguma coisa da história deste paciente. A tendência é que ele se interesse em ver sua mensagem, em responder sua mensagem, porque foi abordado um assunto do interesse dele, da história dele. Então, além de demonstrar preocupação sua ou interesse seu pela vida dele, por alguma situação dele em particular, você sinalizou que a consulta ainda não foi fechada ou o procedimento, o que você acha do dia tal e horário tal. Isso é para 7 dias, né? E aí, gente, tudo o que nós não queremos é ficar sendo chato, insistente, né? Ninguém quer isso. Clara, até quando ficar insistindo? E aí a gente fala da terceira mensagem, que você vai praticar nessa terceira mensagem, que a gente chama de desapego. É outro gatilho mental. Você vai, nessa mensagem, praticar o desapego e você pode, essa primeira opção aqui, abordar preço. O preço, muitas vezes, gente, é uma grande objeção para os pacientes, né? De caramba, não posso agora, ou achei caro, ou não consegui ver o valor suficiente. Então, quando você escolhe falar sobre o preço, dar esse primeiro passo, você quebra o principal escudo que o paciente está tendo, né, para executar aquele serviço. Então, aqui nesse momento, vocês podem simplesmente. Aqui, na verdade, olha, deixa eu mostrar aqui. Foi a mensagem. Tá, olha só. Aqui foi a mensagem de 7 dias com gatilho mental da história, ok? Com 7 dias, eu comecei falando de forma confusa para vocês. Com 7 dias, vocês já podem escolher abordar o preço. O gatilho do desapego, ele vai entrar no final. Com 7 dias, então, vocês podem falar da história só, o gatilho, ou também já falar de preço. O exemplo da mensagem falando de preço é esse daqui, olha. Boa tarde, fulano. Como que tá XYZ? Essa seria a opção de mensagem 1 que a gente já falou. E depois a gente pode mandar dizendo assim, olha, o que achou do orçamento que te passamos? Você pode ir direto no problema, que para o paciente pode estar sendo um problema e de repente não está querendo falar sobre isso. Então, com 7 dias, você pode escolher só abordar a questão da história, como a gente falou na mensagem anterior, ou além da história, ó, como tá XYZ? Você falou da história, vi que ainda não fechamos uma data para realizar seu procedimento. O que achou do orçamento que te passamos? Nesse caso, você está fazendo uma pergunta aberta para o paciente. O que quer dizer uma pergunta aberta? Para ele te responder, o sim e o não não são suficientes. Ele precisa ir além na resposta. Então, o
que você achou do orçamento que te passamos? Ele pode falar que, caramba, achei bacana, não fiquei com dúvida. Você dá espaço para ele falar de forma, né, mais expositiva o que ele achou. Dependendo do que ele te responder, você pode incluir esse restante da mensagem aqui, ó. Ficou alguma dúvida? Aqui é uma pergunta fechada. Por quê? Ficou alguma dúvida? É sim ou não. Ficou alguma dúvida? Esse está sendo um empecilho para agendarmos o seu procedimento. Você pode ir direto no problema, que pode ser problema, né? O preço está sendo um empecilho? Aí, continua aqui, ó. Se sim, peço que me sinalize para buscarmos uma forma de atender às suas necessidades dentro das suas possibilidades. Então, nesse momento, você simplesmente está mostrando para ele que você está preocupado com ele. É claro que você quer que ele feche o tratamento, mas você está querendo chegar no meio do caminho que ele possa fazer aquilo que ele quer ou que ele precisa. E quando eu falo, gente, buscar formas de atender às suas necessidades, não é dar desconto, não é fazer preço diferenciado, não, tá? Muitos colegas acham que é nesse momento que, opa, vai vir um descontinho aí. Não é isso. Nesse momento, você vai tentar ver formas de pagamento, tentar organizar ou planejar esse paciente para que ele possa fazer, ainda que ele não possa fazer agora, que ele possa fazer daqui a 3, 6 meses isso que ele quer ou que ele precisa, tá? Então, essas são as duas opções de mensagens com 7 dias. Só abordando o gatilho mental da história e abordando o gatilho mental da história mais abordagem de preço, tá? A Camila tá perguntando aqui, olha. E quando o paciente ignora as mensagens? Clara, Camila, você vai mandar a sua equipe, né, esse limite de 3 mensagens. Por isso que a gente limita, para a gente entender o seguinte, olha, o paciente ele pode querer, como ele pode não querer fazer, pode não querer nem responder, mas a gente está se colocando ali na situação de ofertar o serviço sem estar sendo chato ou insistente. Então, por isso, só 3 contatos, tá? E se ele ignorar, Camila, paciência, você fez a sua parte, a sua equipe fez a parte dela, tá? Bom, terceira mensagem, né? Quando estiver próximo da data, aí entra o gatilho mental do desapego. Você vai mostrar para o paciente o seguinte: olha, é importantíssimo você ser atendido por nós, a gente quer muito ter você, mas a gente também respeita caso você não queira. E aí entra também, Camila, nesse caso, o paciente que ignora a mensagem. Você vai mandar essa mensagem para ele: olha só, bom dia, fulano. Imagino a quantidade de coisas que você precisa decidir diariamente. Por isso, estou insistindo no agendamento do seu horário, porque muitas vezes esquecemos de algo importante. Perceba que aqui a gente usou de novo o gatilho mental da razão, porque muitas vezes esquecemos de algo importante. E aqui você já justifica para o paciente que ele pode não ter respondido até então, porque ele está num dia a dia corrido. Você já deu para ele a desculpa. Se ele estiver interessado e realmente tiver esquecido ou deixado para depois, ele pode com essa mensagem falar assim: ah, não, realmente, nossa, a vida por aqui está uma correria, mas vamos marcar. Então é uma deixa que você dá para ele, até usar isso como desculpa, tá? E aí você continua. Mas entendo se não quiser marcar neste momento o seu procedimento. Está tudo bem. É só me sinalizar que coloco uma observação aqui nessa minha pendência e aguardo futuramente um contato seu. Nesse momento, você está falando o que para ele? Fulano, esse é meu último contato. Eu não quero ficar insistente demais com você. Eu só fiz isso até aqui porque eu entendo que seu dia a dia é corrido. Eu entendo que é difícil, né, dar conta de todas as coisas que você tem para fazer. Então, eu fiquei aqui meio que dando, né, essa insistida, mas isso não vai ser para sempre. Essa é a minha última mensagem. Entendeu, Camila? Deu para compreender, pessoal? Bom dia. Se o paciente insistir por desconto. Ih, Camila, aí é uma outra. Aí a gente pode marcar um outro aulão para a gente falar só de desconto. A melhor forma, gente, de negar um desconto é dizendo não. Não. A gente não trabalha dessa forma. A gente tem muita consciência dos preços que a gente pratica. A gente tem consciência que vale exatamente aquilo que a gente cobra. E trabalhar para realmente estar aí mostrando para o paciente o valor do seu serviço, tá? Não só falar, mas mostrar para o paciente como que tem valor aquilo que você oferece para ele. Mas a gente pode marcar depois um outro bate-papo só sobre isso, tá? Bom, cirurgia, gente, entra na mesma coisa em relação a incluir o paciente em uma lista VIP para recebimento de conteúdos relacionados ao seu caso. Então, nesse caso, vamos dizer que o paciente quer fazer uma ninfoplastia, tá? Você pode colocar ele na lista de contatos de pessoas que vão receber conteúdo de tempos em tempos sobre ninfoplastia, porque com isso você vai aumentando o nível de consciência dos pacientes. Quanto mais consciente o paciente estiver, mais facilmente ele vai fechar um tratamento, uma cirurgia, um procedimento, mais facilmente ele vai fidelizar a você. Então, a gente tem que buscar
trazer o paciente da inconsciência para a consciência completa aí do caso e do procedimento dele. Combinado? Bom, vamos lá. A cirurgia, gente, em relação a um serviço premium, o que vocês podem oferecer? É muito comum. O paciente foi para consulta, recebeu um orçamento e ficou ali no limbo, né? Ele não deu sequência, não deu segmento. Uma forma de você melhorar, lembra que a gente falou de dar continuidade ao atendimento do paciente? Uma forma de você oferecer isso dentro de cirurgias é oferecendo um serviço premium, que seria o quê? Disponibilizar alguém da sua equipe para fazer agendamento de exames de pré-operatório e de risco cirúrgico. Então, o paciente vai na consulta, ele tem uma cirurgia proposta, um orçamento proposto. Nesse momento, a sua equipe, se você consegue oferecer esse serviço premium, se disponibiliza a fazer os agendamentos para o seu paciente. Além, gente, de fazer essa manutenção de contato com o paciente, a tua equipe está fazendo um serviço a mais por ele, oferecendo uma experiência melhor para esse paciente que não vai ter que se preocupar em marcar exame de sangue, marcar raio-x, marcar exame de urina. Alguém da sua equipe vai fazer isso. Lembrando que isso não é um serviço que você consiga oferecer caso você atenda, por exemplo, convênio. Você não vai dar conta de, caramba, fazer agendamento de centenas de exames no mês. Não vai valer a pena financeiramente. Agora, se você oferece um serviço premium, você consegue ter alguém na sua equipe que faça esse acompanhamento dos pacientes e consiga fazer esse agendamento de exames. Isso é visto com muito valor pelos pacientes, tá? Então, além disso, claro, além dessa questão de oferecer agendamento, risco cirúrgico, né? O que a gente pode fazer? E aí a gente fala do recall de cirurgias, que também tem a regrinha dos 3. Só que nesse caso são 3 contatos com espaço um pouquinho maior. Lá na consulta a gente fala de 3, 7 e próximo da data, né? Aqui a gente fala de 7, 14 e próximo da data. Então, como é que seria isso? Em 7 dias, a gente vai direto e já aborda o preço, que na maioria das vezes isso é uma objeção importante, né? 14 dias a gente busca novas objeções, outras coisas que podem estar parando esse paciente. E com 30 dias, a gente faz o gatilho mental do desapego, assim como a gente fez para consultas. Então, vamos ver exemplos, né, de mensagens. 7 dias, abordagem de preço. Vai direto ao ponto. Boa tarde, fulano. O que você achou do orçamento que te passamos? Pô, espera o paciente falar. Dependendo do que ele responder, você pode falar. Ficou alguma dúvida? Esse está sendo, né, um empecilho para a gente dar a mesma mensagem da consulta. Isso está sendo um impedimento para a gente dar seguimento, né, com a programação cirúrgica? Se sim, peço que me sinalize para buscarmos uma forma de atender as suas necessidades dentro das suas possibilidades. Isso daqui, gente, é um exemplo de mensagem. Não quer dizer que você tem que copiar e colar, não. Você vai usar isso como uma inspiração para criar as mensagens no seu consultório, na sua sequência de abordagem dos pacientes, tá? Então, abordou preço, que na maioria das vezes é a objeção que os pacientes usam. Ou tá caro, ou não posso agora. E quando você, a sua equipe, né, dá o primeiro passo para falar sobre preços, isso demonstra que vocês têm segurança daquilo que está sendo cobrado. Sabe quando você não domina um assunto, ou quando você não quer falar muito sobre aquilo? Você vai saindo pela tangente, você vai se esquivando. Não é essa a mensagem que a gente quer passar para o paciente quando o assunto é preço. A gente tem que dar o primeiro passo e falar sobre isso, considerando que essa é uma das dificuldades, né, que os pacientes têm para fechar tratamentos, procedimentos, cirurgias, tá? Então, dê o primeiro passo, não espere o paciente ficar incomodado com o preço, sem poder e sem se sentir à vontade de abordar sobre isso. Dê o primeiro passo, tá? Mensagem de 14 dias, buscar por outras objeções. Boa tarde, fulano. Além da questão do orçamento que conversamos na última semana, qual outro aspecto consigo te ajudar para darmos continuidade à sua programação cirúrgica? Mais uma vez, pergunta aberta. Qual outro aspecto? Então, você perguntou. Você não perguntou, tem alguma outra coisa? Sim e não a resposta. Seria uma pergunta fechada. Nesse caso, não. Além do orçamento que a gente conversou, qual outro aspecto eu consigo te ajudar para a gente poder dar continuidade? E aí você manda isso para o paciente e vê o que ele vai te responder. Pode ser que ele fale, não, doutora, eu estou esperando... Não, doutora, né, porque é com a sua equipe. Não, eu estou esperando programar minhas férias do trabalho. Enfim, ele pode dar alguma outra desculpa que não mais o preço. Aí você vai identificar quais são essas desculpas dadas. Para, a partir disso, você conseguir criar também quebras de objeções específicas para as queixas, né? Para, na verdade, os empecilhos que as pessoas te colocam aí na sua rotina. E a mensagem de 30 dias entra na mesma coisa lá da consulta.
Fulano, bom dia. Imagina a quantidade de coisas que você precisa decidir diariamente. Por isso estou aqui insistindo, né, para te lembrar do fechamento da sua cirurgia. Mas entendo se não quiser marcar nesse momento, tá tudo bem. É só me sinalizar que coloco uma observação aqui nessa minha pendência e aguardo futuramente um contato seu. Nesse momento, você deixa o paciente à vontade. Você mostra para ele que você está tentando agendar, mas que está tudo bem. Você só está fazendo um papel mesmo, né, de cumprir ali pendências que você tem listadas, vamos dizer assim. Então, essa é a abordagem de cirurgia. 7, 14, 30 dias ou, né, mais próximo da data que o paciente tinha ali almejado e citado fazer. Pode ser 30 dias ou pode variar esse terceiro contato, tá? E aí, gente, oportunidades extras para fazer o recall com o paciente. Claro, tô fazendo tudo certinho de consulta e procedimento, tô fazendo os contatos de cirurgia, tá tudo redondo. Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Lembrando que quando essas 3 abordagens, né, gente, tá requerindo os 3, tanto da cirurgia quanto da consulta e procedimento, são abordagens direcionadas mesmo para a gente falar sobre agendamento, sobre orçamento, vocês viram. Se o paciente for incluído numa lista VIP para receber mensagens, conteúdos, entre esse processo, né, de estar recebendo mensagem para agendar, para lembrar, ele está recebendo conteúdo. Então, percebam que quando você oferece, né, material sobre um assunto que o paciente se interessa, esse paciente, ele meio que te perdoa por contatos que você faça posteriormente para tentar vender para ele. Então, por isso que você tem que oferecer conteúdos exclusivos para os seus pacientes, tutoriais, informações, faz um videozinho simples, uma coisa assim que pode realmente ajudar o paciente na rotina dele diante do quadro que ele tem. Esse paciente, quando receber uma mensagem sua, tentando marcar uma consulta, um procedimento, lembrar da cirurgia, ele vai receber essa mensagem de uma forma muito mais leve. Por quê? Ele sabe que você e a sua equipe fazem contato com ele por diversos outros motivos, não só para vender para ele, tá? Então, quais são as oportunidades extras, além dessas 3 mensagens que a gente já conversou? Orçamentos em aberto. Então, sempre que vocês têm orçamentos em abertos, e sempre vão existir orçamentos em abertos, né? Procedimentos ou cirurgias que não foram fechadas. Você tem 2 momentos que você pode fazer, né? Tentar fechar esses orçamentos. Momento de reajuste de preços. Então, vamos dizer que você reajuste os seus preços sempre em março. Janeiro e fevereiro é aquele momento que você vai estar se preocupando em reajustar os preços, mas também se preocupando em fazer recall dos pacientes que estão com procedimentos em abertos, sinalizando para eles isso: olha, a nossa tabela vai reajustar. Por isso estou entrando em contato, para tentar, né, fazer com que você ainda aproveite os preços da nossa tabela antiga. Então, momento de reajuste de preços é um ótimo momento para recall. E outro momento é quando você fizer alguma ação específica no seu consultório. Vamos dizer que você comprou uma tecnologia nova, vamos dizer que você mudou o seu espaço, sua estrutura, vamos dizer que você vai fazer uma semana do Dia da Mulher ou do Dia dos Pais, que você está fazendo alguma ação específica no seu consultório. Você pode, nesse momento, entrar em contato também com os pacientes que estão com orçamentos em aberto, tá? Então, essas são oportunidades extras.